Olá, Humor com Sabedoria está de volta. Hoje, quando aprendemos com nossos erros. Vamos começar? Em uma pequena cidade do interior, onde quase todas as casas ainda tinham quintal e roupas balançando no varal, moravam Zeca e seu pai. Eles viviam em um bairro simples, de ruas tranquilas e tardes silenciosas, onde quase sempre se podia ouvir o barulho das galinhas, o vento nas árvores e, de vez em quando, os passos apressados de um menino voltando da escola. Zeca tinha 8 anos, era curioso, cheio de energia e, como muitas crianças, às vezes falava ou agia antes de pensar. Desde que a mãe havia falecido alguns anos antes, os dois levavam a vida juntos. O pai cuidava de uma pequena horta no quintal, de onde tirava verduras para a família e às vezes para vender na feira. Naquela tarde, enquanto ele preparava a terra para novas mudas, ouviu passos de alguém se aproximando. Era Zeca, chegando da escola. O menino entrou batendo os pés no chão, visivelmente irritado. Durante a conversa com o pai, Zeca começou a desabafar. Pai, hoje a professora pediu para eu ler em voz alta. Ele abaixou a cabeça. Eu errei uma palavra e o Juca riu de mim. Respirou fundo. Aí os outros colegas começaram a rir também. Ele disse que eu lia igual a uma galinha engasgada. O pai percebeu que algo não estava bem com o filho e o chamou com calma. Zeca, venha cá, meu filho. Antes mesmo que o pai perguntasse qualquer coisa, o menino disparou. Pai, estou com muita raiva do Zeca, do Juca. O Juca não deveria ter feito aquilo comigo. O pai olha para o menino com atenção e pergunta: E você nunca riu quando algum colega errou alguma coisa? Zeca pensou um pouco. Depois responde, meio sem graça. Já algumas vezes. O pai apenas fez um pequeno gesto com a cabeça, como quem compreende. Então, talvez o Juca ainda tenha muito que aprender também. Mas Zeca continuava indignado. Ele me chamou a atenção na frente de todo mundo. Disse que eu sempre esqueço as tarefas e que a professora
Já tinha falado isso várias vezes. O menino apertou os punhos. Todo mundo ficou olhando para mim. Aquilo o havia ferido profundamente. Para uma criança, momentos assim parecem enormes. Na verdade, aquela não era a primeira vez que algo assim acontecia. Era a quarta vez naquele mês que Zeca voltava da escola irritado com algum colega. No dia anterior, a própria professora havia comentado com o pai que o menino andava distraído, deixando tarefas sem fazer. Algumas vezes, até esquecia o caderno. Mas o pai não interrompe o desabafo do filho. Ele apenas escuta. Porque naquele momento, o menino precisava esvaziar a raiva. E só depois viria a lição. Depois de ouvir tudo com calma, o pai caminhou até um pequeno abrigo no fundo do quintal. De lá trouxe um saco cheio de carvão. Zeca o acompanhou curioso. O pai apontou para uma camisa branca que secava no varal. E então diz: filho, imagine que aquela camisa é o seu amigo Juca. Pegou um pedaço de carvão e colocou na mão do menino. E disse: e cada pedaço de carvão será um pensamento ruim que você está mandando para ele. Depois explicou: quero que você jogue todos os pedaços de carvão naquela camisa, até o último pedaço. Para Zeca, aquilo parecia uma brincadeira. Ele pegou o primeiro pedaço de carvão e lançou em direção à camisa branca que balançava no varal. O pedaço caiu bem antes de chegar ao alvo. O menino pegou outro e tentou novamente. Mas o varal estava mais distante do que ele imaginava. Alguns pedaços caíam no chão. Outros passavam longe da camisa. E apenas poucos acertavam o alvo. Mesmo assim, Zeca continuava tentando. Jogava um pedaço, pegava outro e tentava novamente. À medida que o tempo passava, suas mãos iam ficando cada vez mais sujas de carvão. O rosto também já trazia pequenas manchas escuras. Mas o menino estava tão concentrado na tarefa que quase não percebia.
O pai observava tudo de longe, em silêncio. Sabia que aquela pequena experiência diria mais ao filho do que muitas palavras. Quase uma hora se passou quando Zeca jogou o último pedaço de carvão e o saco finalmente ficou vazio. Ele respirou fundo, cansado, mas com a sensação de ter cumprido a tarefa. O pai, que observava tudo de longe, aproximou-se. Filho, como você está se sentindo? Zeca respondeu, cansado. Estou cansado, mas estou feliz. Acertei muitos pedaços na camisa. O pai sorriu levemente. Venha comigo. E eles entraram no quarto. O pai colocou o menino diante de um grande espelho. E Zeca levou um susto. Seu rosto, suas mãos e sua roupa estavam cobertos de fuligem. Quase não se via outra coisa além dos olhos e dos dentes. Zeca ainda estava diante do espelho, observando o rosto sujo de carvão. Passou a mão na camisa, que também estava manchada, e soltou um pequeno suspiro. Parecia pensar em tudo o que havia acontecido naquele dia. Depois de alguns instantes, olhou para o pai. Pai, acho que agora eu entendi. O pai permaneceu em silêncio esperando. Zeca continuou. Quando a gente joga carvão nos outros, a sujeira fica mais na gente do que neles. Ele pensou um pouco e falou com sinceridade. Amanhã na escola eu vou conversar com o Juca. Quero pedir desculpas por ter ficado com tanta raiva. Fez uma pequena pausa. E também quero agradecer. O pai ergueu as sobrancelhas curioso. E Zeca explicou. Se ele não tivesse me chamado a atenção, talvez eu continuasse fazendo as coisas erradas na escola. O menino respirou fundo e completou. Acho que também vou dar um abraço nele. O pai sorriu com tranquilidade. Colocou a mão no ombro do filho e disse, com voz serena, às vezes, filho, as pessoas que mais nos incomodam são também aquelas que mais nos ajudam a crescer. Zeca ficou alguns instantes em silêncio. Parecia guardar aquela frase dentro de si. Talvez estivesse lembrando da sala de aula, das risadas, da vergonha que sentira e também da própria distração com as tarefas. Mas agora seu coração estava mais leve.
Naquela noite, antes de dormir, o menino ainda pensou no que faria no dia seguinte. Imaginou-se chegando na escola, procurando Juca no pátio, e dizendo aquilo que havia prometido ao pai. Pedir desculpas, agradecer e talvez começar uma amizade melhor. Porque algumas lições da vida não aparecem nos livros escolares. Elas nascem nos momentos simples, no quintal silencioso, entre um pai paciente e um filho disposto a aprender. E Zeca sabia que aquela seria uma dessas lições, uma lição que levaria consigo por toda a vida. Quando aprendemos com nossos erros, o perdão também se torna um caminho de crescimento. Às vezes, os maiores ensinamentos da vida não chegam em grandes discursos. Eles nascem em momentos simples, quando temos coragem de reconhecer nossos erros e humildade para aprender com eles. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Provérbios, capítulo 10, versículo 17.